Cuidados na aquisição dos alimentos. Alimentos preparados e mantidos em temperatura ambiente por mais de 2 horas podem estar contaminados por micro-organismos patogênicos. Os alimentos prontos não podem ficar em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Caso queira guardar alimentos prontos na geladeira ou no congelador, utilize vasilhas com tampa e separe em pequenas porções. Coloque as vasilhas destampadas com os alimentos ainda mornos na geladeira, para que todo o conteúdo possa ser resfriado. Após 1 hora na geladeira, tampe as vasilhas. Utilizar facas e tábuas diferentes. Para preparar vegetais e carnes, as melhores tábuas são as de altileno. Evitar o contato entre alimentos cozidos, preparados e alimentos crus para evitar a contaminação cruzada. As tábuas devem ser diferentes para cada tipo de alimento. As carnes devem ser bem cozidas, para que os micro-organismos patogênicos sejam destruídos pelo calor. As carnes só devem ficar na geladeira por 1 dia. Caso não vá utilizá-las no mesmo dia da compra, o melhor procedimento é congelar. Os vegetais e hortaliças limpos devem ser guardados na geladeira, nas gavetas inferiores, onde a temperatura é própria para a conservação destes gêneros, até que apresentem sinais de deterioração e sejam descartados. Vegetais folhosos, por exemplo, ficam deteriorados em 2 a 5 dias. A geladeira, que deve ser limpa semanalmente, ou sempre que for necessário, também deve ser utilizada para estocagem de leites, queijos, manteigas, margarina, presunto, salame, salsicha e ovos, que devem ser lavados em água corrente antes do uso. Evite guardar os ovos na porta da geladeira, pois as variações de temperatura são grandes, com o abrir e fechar da porta. O local de armazenagem dos alimentos não perecíveis, despensas ou armários, como arroz, farinhas, feijões, enlatados, óleos, leites em pó e longa-vida, deve ser limpo frequentemente, passando-se um pano umedecido em solução de água sanitária. Latas, garrafas e embalagens devem ser lavadas em água corrente antes da armazenagem, principalmente antes do consumo do alimento, para reduzir o risco de leptospirose, doença transmitida por um micro-organismo encontrado na urina dos ratos. As esponjas ou buchas utilizadas na cozinha devem ser trocadas assim que começarem a soltar fragmentos. Após cada uso da esponja, lavá-la com água e sabão, deixar de molho em solução de água sanitária por 10 minutos, espremê-la, retirando o excesso de água, e guardá-la em um local seco, nunca sobre o sabão. Os paninhos de pia também devem ser lavados diariamente e trocados periodicamente. Antes de começar a preparar as refeições, as mãos e os braços, até a altura dos cotovelos, devem ser lavados com água e sabão. Podem-se usar luvas descartáveis, para reduzir risco de contaminação, especialmente se houver cortes ou feridas nas mãos. Retire anéis e brincos, podem cair nos alimentos. Retire os animais de estimação, cães, gatos, enquanto estiver manipulando e preparando os alimentos. A água corrente tratada é a melhor arma para a higienização dos alimentos. No entanto, se a própria água não tiver condições salubres suficientes, a água contaminada, ela deve ser fervida ou tratada antes de ser usada para lavar ou preparar os alimentos. Todos os vegetais devem ser lavados, as folhas devem ser lavadas uma a uma, e sanitizados, deixando-os de molho por 10 minutos em uma solução com água sanitária. As vasilhas usadas no preparo das refeições também devem ser higienizadas. Deve-se evitar conversar sobre os alimentos que estão sendo preparados, para que saliva não caia sobre eles.